Se você tem algum desafio na área de treinamento e quer saber como superá-los, fique ligado que esse episódio tem muitos insights e muitas dicas práticas para você. Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz a quem impacta, transforma, desenvolve o país. E hoje nós vamos conversar sobre desafios de treinamento e desenvolvimento e como superá-los, com uma profissional que tem muita experiência. Mas antes de apresentar a nossa convidada, mais uma vez estou aqui com Igor Kozo. Opa, Carlos, sempre uma alegria participar, gravar mais um episódio aí do nosso podcast, nosso Fala TD, que a gente faz com muito carinho para levar conteúdo, levar insights, levar ideias e dar espaço realmente para o pessoal de TD para compartilhar e saber que estamos todos com desafios semelhantes e parecidos e a gente pode se ajudar a chegar lá e desenvolver o nosso país, né? Então é muito legal, sempre um grande desafio, uma grande alegria e a gente aprende muito, né? Aprende demais, a gente aprende muito e esse aprendizado a gente vê acontecendo na prática quando a gente transforma a nossa atuação nas organizações, né? Aqui na minha empresa, você também, né? na sua atuação profissional, e a gente evolui como ser humano. Com certeza. Principalmente. Mas vamos lá, deixa eu apresentar aqui a Karen Rodrigues, ela que é Head da Universidade Corporativa da Ali, já atua há mais de 20 anos na área de educação corporativa, então tem muita experiência para contar. Eu já tive a oportunidade de realizar alguns projetos com a Karen, inclusive estamos realizando um projeto agora, né? Exato. Projeto muito bacana. Karen, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui na bancada do Fala TD, com você e com o Igor, né? São referências nessa área de educação corporativa e que estão aí buscando exatamente levar conhecimento e transformar pessoas, né? A gente acredita muito que a educação faz parte da estratégia, né? Então, isso é o que a gente busca lá na Ali, né? A gente fala muito sobre isso, e a gente acredita muito nisso, e a gente a gente constrói isso, né? Então, muito obrigada pelo convite, né? E eu espero que esse conteúdo seja bom para todo mundo. Com certeza vai ser. Você sabe que quando a gente estava pensando no nome desse podcast, a gente foi discutir, né, fazer um brainstorm, a gente tinha que criar um nome que fosse inspirado, tipo Tanque Cheio, da Ali, né? Porque você tem um podcast corporativo dentro da Ali, não é isso? Exatamente. Olha, Carlos, como que é engraçado essa questão do aprendizado, né? Inclusive para nós da área de educação corporativa, né? A gente, falando um pouquinho dessa questão do podcast, a gente viveu uma experiência, todo mundo, né, viveu uma experiência muito ruim na época da pandemia, e para a gente era um desafio muito grande, que era como que eu vou agora reinventar a roda com várias coisas já planejadas e construídas, né? Contrato firmado, datas programadas e tal. E eu lembro como se fosse hoje, né? Eu acho que um ponto muito importante para a área de TD é ter bons parceiros, pessoas que nos ajudam a construir esse conteúdo. E nesse dia, a gente quando foi declarado que ia ser pandemia, né, que a Organização Mundial de Saúde falou sobre essa situação, nós estávamos com tudo planejado para a semana seguinte, sabe? E aí, falou, cara, e agora? Fechou tudo. E a gente pensou que ia ser 30 dias, né? Esses 30 dias virou 40, que virou não sei quantos anos e tal. E aí, a gente pensou assim, e agora? E a nossa área, né, que eu trabalho com distribuição de combustíveis, e a nossa área é uma área que era áreas essenciais. Na época, né, tinham algumas áreas que eram definidas que não podiam parar. E aí, a gente falou assim, cara, vamos pensar algum conteúdo rápido. E a gente falou, vamos criar um podcast? A gente nem sabia que... Foi bem nessa época. Como é que fazia isso? Foi nessa época. Ah, não sabia. A pandemia, eu acho que ela foi decretada numa sexta-feira. 5 dias depois, a gente estava lançando o nosso canal. E eu lembro que foi logo na sequência que eu participei do podcast. Isso. Que eu tinha algum tempo. Não, e assim, Carlos, foi assim, cara... Fomos ali sentando, que a gente vai fazer? Algumas perguntas chaves e numa folha de papel, eu lembro como se fosse hoje. Foi daí que surgiu o Tanque Cheio? Foi daí que surgiu o Tanque Cheio. Sensacional o nome do... E começamos e, claro, depois fomos aprimorando e tal, nos planejando e tudo, mas foi uma coisa assim, cara,
foi um estalo que a gente pensou assim, foi o momento. E a gente percebeu quanto que isso foi importante no nosso negócio, no nosso segmento, se tornou o maior podcast do segmento. Olha só que legal. E já quase 3 anos, né? Mais ou menos. Exatamente. E aqui acho que a gente tira um primeiro insight, primeira lição, que às vezes os processos de T&D, as grandes ideias, elas surgem assim, de forma simples. Tem um desafio, preciso resolver. É muita coisa. Vamos colocar um MVP no ar, vamos fazer, e a gente vai melhorando ao longo do processo, né? Igor, eu falo muito isso com a minha equipe, assim, se a gente tiver que planejar demais, não sei quantos meses, não sei o que lá, passo 1, passo 2, não que isso não seja importante, mas se a gente ficar nessa o tempo todo, às vezes a gente pode perder o time das coisas, né? Eu acho que a gente tá vivendo uma velocidade das coisas que é igual propaganda. No passado se planejava, cara, 15 dias depois aquilo já pode estar, assim, não dá mais tempo, né? E eu acho que a área de T&D, ela tá vivendo isso porque conhecimento hoje, cara, com tantas plataformas, redes sociais. Verdade. Então, se eu não começar a pensar diferente, eu posso ficar obsoleto, inclusive na área de T&D. E né? não explorar possibilidades, é explorar, é testar. Exatamente. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre como não ficar obsoleto, mas antes disso, quem é a Karen como ser humano? Cara. Sem falar o que tá no LinkedIn. Quem é a Karen sem falar o que faz? Ai, Carlos, assim, eu sou uma pessoa que, parece clichê, né? Mas, assim, eu gosto muito de pessoas. A minha vida toda foi lidando com pessoas em várias áreas. Eu sou formada em marketing. E estou na Ali aí já há mais de 20 anos. Passei por várias áreas que não eram da área de T&D. Sou filha única, casada, não tenho filhos, duas cadelinhas. Sou muito caseira hoje, né? Eu gosto de ficar mais em casa, curtindo o meu momento. Gosto muito de ler. Gosto muito de pensar assim, cara, como é que a gente pode pensar diferente? Desafiar um pouquinho aqui. Eu gosto muito de buscar coisas novas no nosso dia a dia, né? Na nossa área, na nossa empresa. E sou uma pessoa muito observadora, sabe? Eu gosto de observar o que está acontecendo. Eu acho que isso é uma característica muito forte em mim. E eu acho que isso que faz a gente impulsionar, buscar coisas novas para a minha vida pessoal, profissional, para as pessoas que eu amo, as pessoas que estão à minha volta. Gosto de viajar, gosto de respirar esse momento. Eu acho que treinamento, vou falando um pouquinho assim, né, da Karen, na minha área. Gosto de estar ali com o cliente, sentindo o que ele está sentindo, quais são as dores dele e tal. Ter essa preocupação de não ser esse profissional por trás da mesa, do PPT, do Excel. Claro que a gente também tem que fazer isso, mas eu gosto de estar ali junto com as pessoas, né? Então, acho que eu sou essa pessoa e esse profissional, família, que gosta de estar ouvindo, estar próximo. Eu não gosto de ficar sozinha. Eu não gosto de ficar sozinha. Olha só, que bom. A extroversão deve ser uma característica sua, né? Exato. E você falou que passou por diversas áreas, veio do marketing. E como que você chegou no T&D? Porque é uma história muito legal, porque normalmente as pessoas de T&D, elas chegaram meio que de paraquedas, né? Falaram assim, tá aqui, cuida da área de educação. Igor, engraçado. Eu não vim da área de marketing, eu vim da área de química. De química, olha. Eu sou formada em química também e entrei na empresa, né? Na verdade, tinha um sonho e aí desse sonho passei a fazer química. E aí entrei na empresa como estagiária, na área técnica. E esse lado que eu falo de gostar de estar com as pessoas, meio que de discutir as questões, eu entrei numa área que às vezes fala assim, cara, tem processos, né? São muitos processos. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava no laboratório e eu chegava assim, aqui se aperta esse botão, aqui você faz isso, aqui não pode isso, aqui não pode ser o outro. E eu falava assim, cara, mas por que não pode fazer isso? E por que não... Fazendo alguns questionamentos para eu entender, para não ficar assim, não pode por não poder, né? E então eu entrei nessa área técnica e aí eu queria entender um pouco mais de combustíveis, como é que funcionava, como é que era a cadeia disso e tal. A partir dali, eu fui para uma área de postos escola. Então, um posto que era um modelo para outros postos, que tinha a questão do modelo, não só na área de educação, mas equipamentos, soluções e tal. E aí eles falaram assim, você vai ficar aqui um tempo só e depois você volta aqui para o laboratório. De lá, eu comecei a fazer isso, olhar tanque, olhar como é que troca o óleo, ir na pista, abordar os clientes e tal. E acabou que
nasceu uma universidade corporativa, né, na época, na empresa, e eu participei desse processo desde o início, né, então, aí comecei a aprender o que era realmente educação, treinamento, né, o beabá de tudo isso, logística e tal. Então, assim, eu entrei por uma parte técnica, depois disso, eu operei o negócio. Depois disso, eu fui para uma área já com o tempo, fui para uma área de SSMA, né, que é Saúde, Segurança e Meio Ambiente, e eu lembro que na época, eu falava assim, gente, que área que é essa, né, é de vestir, é de comer, né, eu brincava muito assim, mas assim, foi um grande aprendizado, e isso me proporcionou, assim, voltei depois para a área de educação, mas passei por algumas áreas na empresa, áreas técnicas, né, e não técnicas, e áreas que me ajudaram a consolidar e a entender um pouco mais desse negócio, da operação desse negócio. Uma visão bem generalista Exatamente. do negócio. E até para que a gente pudesse construir conteúdos baseado com a prática, né? Como que é? Porque assim, eu trabalho numa distribuidora de combustíveis. Como que é operar um posto? Como é que eu ensino isso para o revendedor? Muitas vezes, num negócio que o cara já está ali há 20 anos, né? 30 anos, 15 anos, né? Então, acho que eu vim de uma área técnica e, por incrível que pareça, Carlos, eu falava assim, não, vou voltar para a área técnica. Eu sempre voltava para essa área. Eu falei assim, não, acho que aqui que é o meu caminho, acho que aqui que é o que eu tenho que fazer e que, né, é o meu propósito, vamos colocar assim. E na sua visão, ao longo de toda essa jornada, quais foram e quais são os principais desafios que você enfrentou, que você enfrenta no momento atual, ligado à área de treinamento e desenvolvimento? Carlos, eu penso o seguinte, acho que esse é os desafios como um todo, não só na empresa que eu atuo, né, não só no tempo que eu tenho de carreira, mas eu acho que o que nós, da área de educação corporativa, sofremos como desafio, primeiro é uma mudança de mentalidade nossa mesmo, porque muitas vezes você vai fazer alguns treinamentos, ou vai fazer um plano de treinamento, ou vai desenvolver, vai pensar muitas coisas, mas a gente tem alguns bloqueios assim, e se o diretor não aprovar? E se não tiver orçamento? E se acontecer isso? E às vezes eu tenho muito cis e eu posso acabar assim, me tornando um profissional que eu sou mais mandado, vou colocar assim, do que reativo. Do que levando soluções, né? Então, eu acho que a gente precisa acreditar mais na nossa área, isso é um grande desafio, que é o seguinte, todas as áreas são estratégicas, todas as áreas também têm suas dificuldades, eu não posso achar que uma área A ou B é melhor do que a outra, e então, primeiro eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa nossa forma, né, de não ser uma área que vai tirar pedido, porque essa área, é muito falado isso, eu sou um tirador de pedido quando eu começo a aceitar que eu sou um tirador de pedido, então começa pela minha forma de atuar, né, então esse é um desafio. Depois, a gente tem orçamento, né, que a gente fala assim, todo mundo fala isso, orçamento, mas assim, eu tenho que olhar o que eu tenho disponível, o que eu realmente consigo fazer e que vai trazer grandes impactos. É realmente começar a priorizar, porque às vezes eu vou fazer tudo e não vou fazer nada. Ou às vezes eu vou para alguma empresa fazer benchmarks, vou ver muitas coisas legais lá, mas aquilo não se adapta à minha realidade, ao meu momento, né? Então, eu falo sempre com a minha equipe o seguinte, o que nós vamos fazer de diferente este ano? Eu acho que todo ano eu tenho que ter algo diferente, algo de impacto. Então, eu acho que... E aí essa questão do orçamento, ela começa a minimizar e eu preciso causar grandes impactos. As pessoas precisam ver que daquele treinamento está surtindo efeito. E é assim que eu vou conseguindo aumentar o meu orçamento. Porque se a gente tem um problema de orçamento, é porque as pessoas não estão vendo valor. Não estão vendo que aquele treinamento... Você precisa gerar valor. Exatamente. Gerar valor. Eu preciso gerar valor. Então, eu acho que orçamento é um ponto, mas ele só é um ponto porque talvez eu não estou fazendo treinamentos que geram impacto, que trazem realmente resultados. Então, eu acho que eu também já passei por isso, mas a gente fala assim, cara, o que eu vou fazer
com o que eu tenho, né? Pegando um exemplo ali do podcast, se eu fosse pensar assim, vou montar uma estrutura, vou contratar isso, talvez eu não fizesse, mas eu começo a fazer, e aí quando eu começo, as coisas começam a crescer, aí as pessoas começam a ver, cara, tá dando resultado. Opa, deixa eu expandir. E aí você expande, porque aquilo começa a ecoar, né? E como lidar com os vários interesses dos interlocutores na organização? Esse também é um grande desafio nosso, Carlos, porque assim, muitas vezes a área de T&D, ela recebe assim, uma demanda de treinamento, assim, eu preciso de um treinamento, vou pegar um exemplo assim, vendas. Preciso de treinamento de vendas porque a equipe não sabe fazer isso. Às vezes, aquela pessoa que está te demandando, ela também não sabe onde que está o problema. A gente precisa fazer um diagnóstico. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa se posicionar mais, né? E aí, ouvir, entender, saber qual que realmente é aquela dor. E às vezes a pessoa fala assim, eu preciso de um treinamento porque a pessoa não sabe se comunicar. E você vai ver, o problema é outro. Né? Eu preciso de um treinamento. Ela fala, preciso de um treinamento de comunicação, isso é o que ela imagina que vai resolver a necessidade. Mas qual é a real necessidade? Exatamente. Eu preciso de um treinamento de price, mas o problema é vendas. Eu preciso de um treinamento. Então, assim, aonde que eu acho que muitas vezes, que aí volta aquela questão do tirador de pedido, né? A pessoa te demanda. E aí, Carlos, eu acho que a gente precisa ainda construir essa questão de posicionamento com alta liderança. A alta liderança precisa enxergar que aquela área é uma área estratégica e que está ali preparada para entender onde que é o problema, assim como outras áreas. Por exemplo, você vai pegar uma área de suprimento, aquela área tem que saber onde que está o problema ali de suprimentos. Então, eu acho que essa questão de posicionamento precisa, primeiro, estar mais próximo e da alta liderança e também, assim, entender mais esse negócio, né? Eu vou fazer um treinamento, pegando aqui o meu exemplo, eu vou treinar um revendedor, cara, eu preciso saber quais são as dores de um posto de combustíveis, né, um posto de serviços. Então, eu preciso saber como é que eu opero, como é que é o atendimento, quais são os SKUs que ele tem, como é que é o tamanho daquele complexo, quais são os varejos que eu posso colocar ali e tal. Então, pegando, se for para uma área, né, farmacêutica, a mesma coisa, e por aí vai, dentre outras áreas. Então, quando você começa a falar a língua daquele negócio, você começa a entender para onde está indo a estratégia e aonde que são as dores, aonde a empresa quer chegar, você começa a fazer com que essa área fique mais próxima disso. Então, essas áreas, elas começam a se aproximar cada vez mais de você consegue ter mais visibilidade e estar presente nesse todo, né? E trazendo mais soluções. Elas te enxergam como aliado do negócio. Exatamente. Né? Porque antes do board, da liderança, te enxergar como estratégico, você precisa ser estratégico. Né? Você tá falando de negócio, tá entendendo, tá perto do dia a dia do seu cliente, dos seus... E você falou uma coisa que interessante, Igor, que é o seguinte, quem é o seu cliente? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Então, aí assim, não adianta eu querer aproximar só da alta liderança se o meu cliente não entender. Então, assim, quando você está próximo do seu cliente, começa a trazer soluções e aquele seu cliente começa a perceber que aquilo ali está trazendo resultado, aquilo ecoa de tal forma que você não precisa nem falar com a alta liderança, né? Então, assim, as pessoas começam a falar do próprio trabalho, né? Daquelas soluções que você está entregando, do evento, como é que foi e tal. Então, eu falo muito isso com a minha equipe. A gente faz, por exemplo, treinamentos para clientes, a gente viaja o Brasil todo. Aquele cliente, às vezes, encontra com um executivo, com outros gestores de outras áreas, e ele vai falar de como é que foi a experiência dele, a jornada dele naquele treinamento. Eu estava hoje num treinamento aqui em São Paulo, e aí tinha um cliente me mandando uma mensagem no Instagram. Karen, aquela planilha daquele dia do treinamento, eu queria que você me mandasse, porque eu quero aplicar aqui no meu post e tal. Então, assim, é você realmente entender o que o cara precisa, essa dor, né, e tá mais próximo dele, ouvir os feedbacks, porque isso também é importante, a gente não sabe tudo, a gente às vezes tá pensando uma coisa, mas aquela ideia aprimorada com outra, ela pode virar realmente uma solução gigante. E na sua visão, o que não funciona mais em treinamento, que antes funcionava? Tem alguma coisa que você fala, pô, isso daqui... Carlos, eu acho assim, eu penso que não funciona mais eu ditar as regras do jogo. Assim, o treinamento tem que ser
sei lá, em EAD nesse formato. Tô dando um exemplo bem real, EAD. A gente tem formatos em EAD, mas eu tenho que entender que as pessoas mudaram a forma que elas querem aprender. Então, não dá mais para eu falar assim, tem que ser só dessa forma. Eu estava visitando uma fábrica ontem, e aí a pessoa comentou assim, pois é, tem aqueles treinamentos. Eu senti que foi Tem lá uns... tem uns treinamentos. Aí, quando a gente quer uma coisa melhor, ele usou essa frase, quando a gente quer uma coisa melhor, aí a gente paga, a gente faz isso. Então, assim, é um tipo de feedback. Então, eu preciso entender que... É um baita feedback. Exatamente. Então, assim, as pessoas precisam entender assim, cara, como é que funciona o Carlos? Como é que funciona o Igor? Como é que funciona a Karen? Então, assim, eu gosto hoje, enquanto eu tô indo trabalhar, eu gosto de escutar podcast. Porque eu vou ganhando tempo. Então, eu tô indo pro trabalho, eu tô escutando conteúdo e estou aprendendo. Quando eu chego no meu trabalho, já tem uns 40 minutos que eu tô escutando ali um conteúdo. É uma forma de aprendizado. Não, eu gosto de aprender em vídeo. Eu gosto de parar e ver em vídeo. Então, eu acho que o que não pode mais, Carlos, é eu ter um portfólio, né, que seja só de um mesmo jeito. Eu preciso ter um portfólio mais diversificado, né, de conteúdos e também de formas... De canais. De canais, Canais né? de formas diferentes. Exatamente. Porque... Perfeito. Faz todo sentido, que é a história de você... muita área de educação fala, a gente precisa preparar as lideranças para ter mais protagonismo, colaborar mais, uma liderança menos baseada em comando e controle, mais em empoderamento. Aí você vai olhar as áreas de educação, ainda tem um modelo de comando e controle muito forte. Puxa, tem algumas pessoas que detêm o conteúdo e é naquele jeito, naquele horário, naquele formato, mas às vezes não está alinhado com o que o profissional precisa. E é um desafio grande essa questão de como trabalhar a curadoria de conteúdo para que o profissional, no momento que ele precisa, poder acessar determinado aprendizado. Eu sei que é um desafio assim, por exemplo, em grandes empresas, tem um número muito grande de profissionais, você precisa levar ali um conteúdo rápido e tal. Eu não estou dizendo que você não vai ter essa solução, mas você tem que ter um portfólio mais diversificado justamente para que as pessoas se sintam atraídas. Às vezes até a alta liderança fala assim, mas como é que é esse treinamento? É daquele jeito? Faz um comentário que você vê que nem eles compraram, quem dirá as pessoas. Então, assim, essas pesquisas que a gente faz internamente, seja de clima, seja de como que as pessoas, principalmente quando você está fazendo pesquisa, assim, de que as pessoas gostariam na empresa, esses feedbacks são muito positivos, porque dali você pode tirar muitos insights de como que a pessoa quer aprender ou ter conteúdos, como é que ela quer acessar esse conteúdo, ela quer acessar de casa. E uma coisa é você ter alguém no seu um público que você vai treinar e que é um executivo que está em determinada cidade, tem muito acesso, inclusive a computador, daqui a pouco você vai treinar um frentista, você vai treinar alguém. Quais são as dicas que você pode dar? Provavelmente não deve ter tanta gente aqui, né, nos escutando, que treina frentistas, mas deve ter muita gente que tem equipes espalhadas, times de operação. Tem alguma dica de como vocês fazem para gerar desenvolvimento lá na ponta? Carlos, para os times mais operacionais, assim, primeiro, a gente precisa adequar essa linguagem, né? Fazer realmente conteúdos que sejam... às vezes a gente vê muitos treinamentos com falas muito rebuscadas, né? E você não aproxima. A pessoa tem que ir para um treinamento e falar assim, cara, esse ambiente Fala aqui, comigo, né? esse ambiente tem a ver comigo, entendeu? Então, assim, nós já erramos também lá atrás, né? Eu acho que os erros nos dão uma grande lição, mas assim, a gente já trouxe, às vezes, até instituições de peso, né? Não que não sejam importantes, mas assim, e que às vezes não aproximou do meu público. E aí você vai fazer um treinamento, a pessoa tem vergonha de perguntar. E a gente também já teve, no nosso caso... Tomara que não era um treinamento de segurança psicológica, né? Porque vai que... Não, mas assim, as pessoas às vezes têm esse medo de perguntar. Não, porque aquela pessoa... eu acho que você tem que... Aquele quebra-gelo do início do treinamento, que você consegue ver como é que tá o nível da turma, você tem que ser um profissional que consiga perceber
para quem eu tô falando e se eu vou elevar ou não essa régua, né? Justamente para que as pessoas consigam se abrir, porque o treinamento é uma troca, né? Não adianta o cara falar, a pessoa, seja quem for, falar e não tiver ali uma participação. E às vezes essa falta de participação, a pessoa ainda é um feedback negativo. Não gostei. Mas por que não gostou? Porque não tocou aquela pessoa. Então, assim, você pode ter online, você pode ter ao vivo, você pode ter AD, você pode ter presencial. Eu acho que é a forma de ver, de como aproximar. Por exemplo, a gente criou alguns conteúdos para público operacional, que era o vendedor de pista, né? Que é o frentista, que todo mundo conhece. A gente procurou um ator, né? E que ele se vestisse de frentista e que ele conversasse com o frentista. Ele estava ali, estava gravado, né? Mas ele conversava com ele como se ele tivesse... sabe quando você está na televisão? É comigo que está falando? Então, assim, mesmo sendo um formato gravado ali e tudo, a gente buscou essa forma de conexão. Exatamente. E também, assim, ir nessas áreas e ouvir dessas pessoas, sabe? Tirar esses... A gente faz muito isso. Se eu vou fazer todos os anos a gente faz isso, inclusive. Eu vou fazer um treinamento para frentista, eu vou falar de atendimento. Todo ano eu vou falar de atendimento. Mas como é que eu vou falar de atendimento de uma forma diferente? Né? Como é que eu vou dar essa aula diferente, né? Então a gente senta com o frentista. Compra uma Coca-Cola, toma uma Coca-Cola juntos, começa a falar do dia a dia, aí ele começa a falar da família dele, começa a falar dos filhos, começa a falar do cliente. Aí ali a gente consegue ver quais foram os desafios que ele tem durante um abastecimento, né? Quais são as dores dele, o que ele gostaria, Então, eu acho que isso... eu acredito que isso aproxima muito, né? Então, indiferente da ferramenta que a gente vai utilizar. Mas é realmente ter conexão. Acho que o treinamento tem que ter conexão. Acho que essa é a palavra, sabe? Conexão é importante, né? É fundamental. E, por exemplo, no operacional, como que ele tem o tempo disponível para acessar a plataforma? Como que é essa organização do tempo para ele acessar esse conteúdo que está disponível? Tem alguma coordenada ou alguma diretriz da organização? Então, Igor, no nosso caso, os postos, eles não são nossos, né? Eles utilizam a nossa marca, né? Então, aquela equipe não é nossa. A equipe daqueles revendedores, aqueles empresários. Mas, quando é a plataforma online e tudo, que é conteúdos que já estão ali na plataforma, ele pode se organizar e pode fazer a hora que ele quiser, ou em casa, ou no trabalho, enfim, ele se organiza. Agora, quantos tem computador ali para acessar? Mas e o smartphone? Todo mundo tem. Então e aí... Eu acho que esse é o ponto, assim, todo mundo tem um smartphone. Então, não tem mais essa... Eu não consigo ver... Vocês dão acesso ao smartphone, às vezes, pessoal do próprio frentista ali. O frentista, ele é cadastrado no nosso canal, né? Então, ele tem seu login, senha e tal. Então, através desse banco de dados, a gente consegue acessá-lo, né? Mandar, tem conteúdo novo e tal. Então, ele mesmo vai lá e acessa. Então, através do smartphone, ele consegue fazer isso. Agora, quando é o conteúdo online ao vivo, por exemplo, ou até mesmo presencial, ele recebe uma inscrição. A gente dispara um convite, ele faz a inscrição dele. E, por incrível que pareça, quando você faz o contato direto com o frentista, a minha adesão vai lá em cima. Eles gostam muito dessa conexão e tal. Por isso que eu falo assim, o treinamento tem que chamar a atenção dele, aproximar. Se conectar. Mesmo ao vivo, às vezes não dá pra falar com todo mundo. Às vezes você tá com um treinamento ali, tem 1.000 pessoas, 800 pessoas, 500 pessoas. Aí você abre o chat e fala, e você que tá aí no Rio de Janeiro? E você vê que eles estão com uniforme, sabe? Então é muito bacana de ver, né, como que eles gostam. E teve alguma história inusitada, alguma história desafiadora, assim, seja aplicando treinamento, que você se lembra? Puxa, cheguei para aplicar e daqui a pouco você teve que se virar, ter algum improviso, você lembra de alguma? Não, assim, eu acho que tem muito essa questão das regiões,
sabe? Eu acho que esse é você chegar e saber, assim, quais são... O que você vai falar, quais são, assim, talvez alguns jargões que você vai utilizar aqui naquele lugar, talvez ele não seja adequado. Quando você está fazendo treinamento no Brasil todo, tem muito disso. Então, já aconteceu situações de eu falar uma coisa, aquilo não estava tão, assim, legal, né? Porque, então, eu acho que talvez esse foi o ponto que para mim chamou muita atenção, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo vocês falam farol, né? Lá em Belo Horizonte chama de semáforo, né? Então, uma vez, em um treinamento, eu estava falando sobre goma de mascar, essa questão do atendimento e tal. Só que a goma tinha um outro significado. Então, assim, eu acho que... Particularidades da região. As particularidades da região, justamente para que a gente consiga levar um conteúdo e no meio do caminho você não falar uma coisa que acaba... Te perguntei, mas estava lembrando de um treinamento que a gente foi fazer no sul do Brasil, e era uma startup. E era um treinamento até que tinha uma pegada mais pragmática, com várias questões, até um pouco formais em algumas coisas que a gente precisava trabalhar, mas quando a gente chegou lá, o pessoal de chinelo, sentado nos puffs, chupando, comendo mexerica, o outro tocando um violão, bermudão, chinelo, num ambiente super à vontade. A gente teve que ir lá e adequar rapidamente e mudar toda a dinâmica, que tinha ali uma questão de... Não tinha o projetor que a gente precisava, tinha uma TV e era pequena, e aí, o que a gente faz? Teve que se adaptar, mudar a experiência de aprendizagem. Você me fez lembrar também aqui de algumas situações, né? Ao longo desses anos, a gente já trabalhou também com muito aquele projetor grandão, que você viajava com ele e tal, às vezes tinha que alugar, e você chegava no posto para treinar e aquela estrutura não estava pronta, porque às vezes não tinha sala, ou aquela sala foi utilizada de última hora e tal. Quase sempre, né, ou não? Então, às vezes acontecia isso, mas assim, cara, e agora eu vou fazer o quê? Vamos treinar, já treinou debaixo de árvore, na troca de óleo. Então, são algumas questões também inusitadas que você tem que se adequar a esse ambiente, né? Ou você vai numa região, às vezes, em algum... Para eles é o ambiente deles. O ambiente deles deles. Não é a sala de aula. Ou, às vezes, assim, o cara tá treinando, mas ao mesmo tempo tá treinando e não tirar aquele cara para treinar. Ele tá treinando, mas tá trabalhando. Então, ele tá treinando, chegou um cliente, ele vai... É claro que a gente sabe que esse não é a melhor forma, mas são situações que já aconteceram. E até por isso, nasceu na nossa estrutura o ônibus escola. Por conta disso. Eu ia até te perguntar disso, como eu sei dessa história, ônibus escola. Conta mais sobre isso que eu não conheço. O ônibus escola é uma estrutura de sala de aula, um ônibus, mas dentro dele é uma sala de aula, com todas as cadeiras, TV, som, equipamentos, uma sala mesmo, uma estrutura de sala de aula. A gente tem um instrutor, um profissional da nossa equipe, e ele nasceu por conta disso, porque algumas situações que a gente tinha não dava condição ideal. O instrutor viaja junto com esse ônibus escola? Viaja, ele é motorista. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Dorme lá ou não? Não. Aí para e aí vai para um hotel é tipo e tudo. motorhome, né? Não, ainda não. Não, mas a gente tem a estrutura da sala, ele viaja, assim, a gente faz uma logística que dá para fazer esse trabalho. E a revenda ama, porque é um ônibus todo adesivado, né? E aí também tem além de levar o conteúdo, ele também tem essa questão de... O cliente está abastecendo e está vendo que aquela equipe está treinada. Então, também tem essa questão de marketing também, né? Que dá essa visibilidade para o posto, que mostra a importância. E como surgiu a ideia do ônibus escola? Então, ele primeiro surgiu dessa situação, né? De você agendar esses treinamentos nos locais e, às vezes, esses locais não estarem adequados, né? Para esse treinamento. Também de algumas grandes distâncias, né? Você vai fazer um treinamento e o frentista não consegue se deslocar porque o treinamento era numa cidade polo e às vezes aquela logística não era viável para o revendedor e a gente queria que o conteúdo chegasse, né? Naquela época ainda não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje e a gente fez uma parceria com Senac lá atrás, que era uma carreta móvel, e dessa carreta móvel a gente falou, por que não ter o nosso próprio ônibus, né? A carreta talvez ia ficar muito grande, porque tem que se adequar ao tamanho do posto e tal. E a gente criou o ônibus escola, deu muito certo.
E É um rodando no Brasil? São ou tem dois. mais? Dois. É. Um em cada região. E deu muito certo, a revenda ama, a gente chama de o queridinho do Brasil, porque ele tem um impacto muito legal. grande. E aí a gente faz assim, sabe? Marca o treinamento, aí ele fica 1, 2 dias naquele lugar, naquele posto, e aí o frentista entra. Aí você tem um espaço com ar-condicionado, água, lanche, todo o material, então fica tudo estruturado. E isso também dá uma importância para esse profissional, porque quando você também faz um treinamento... É um reconhecimento. E Exatamente. o custo de ficar alugando espaço e tudo mais, se for parar para observar, vale muito a pena. Isso. E também, assim, a valorização desse profissional. Porque, às vezes, você vai fazer num local que não tá tão adequado, ele fala assim, poxa, É improvisado. é improvisado. E aí, acaba que também a participação dele vai ser no nível que nós estamos entregando A recíproca, né? Exatamente. Karen, que dica você daria para quem está nos assistindo, com a experiência que você tem hoje, para quem está começando, para quem não tem a visão como head, né, como líder de uma área de educação corporativa, uma universidade, que dica você daria? Puxa, por que eu estudo primeiro? Como é que eu faço? Se é que tem um caminho? Faça benchmarks. Eu acho que esse é o principal caminho. Se eu estou começando agora, não sei para onde eu vou, né? E eu tenho muitos desafios que a gente vai sempre ter. Eu vou conseguir, talvez, vender essa ideia melhor na empresa quando eu faço essas visitas em empresas ou similares. Eu até gosto de fazer empresas que são do nosso negócio e varejo de forma geral e até área técnica, porque eu acho que todo lugar a gente vai ter alguma coisa que a gente vai aprender. Aí você já me ligou falando, pô, eu tô precisando de uma dica, tem alguém que faz tal coisa? Você já me ligou umas 2 vezes perguntando disso. Verdade. Pidona, né? Não, mas é interessante, que nem ela faz parte do comitê, não é isso? Da comissão científica do Da comissão, CBTD. desculpa, da comissão científica. E essa troca da que BTD. acontece é muito importante. Não, esses dias mesmo eu mandei lá, gente, eu vou fazer treinamento pro time comercial, eu queria que vocês pudessem me dar um... E aí eu já liguei pra turma e tal, então eu faço muito isso. Legal. Até hoje eu faço, eu acho que essa... Pra mim, foi a principal dica. E, assim, ser um pouco, não sei se seria essa palavra, mas ousado, né? Eu ia falar outra palavra. Eu falo outra palavra, mas ousado. Porque, assim, Igor, quando eu queria fazer os meus benchmarks lá atrás, eu queria em tal empresa. Eu não conhecia ninguém daquela empresa. E no LinkedIn, mandava uma mensagem pra pessoa. Eu sou a Karen, sou a Regis, eu gostaria de fazer o benchmark na sua empresa, por isso, isso, isso e isso. Vai ter gente que vai ver não vai falar nada. E vai ter gente que vai falar assim, ó, procure fulano de tal. E assim você vai se aproximando das outras empresas, até desses profissionais, porque eu acho que benchmark e você também ter relacionamento com profissionais da mesma área de atuação de outras empresas. Uma experiência muito rica. Exatamente. Então, eu faço parte hoje de grupos do WhatsApp. Tem um café, tem alguma coisa, eu vou... Outra dica que eu poderia dar, a gente tem um... Se cadastra no canal Fala TD, né? É isso aí. Cadastra no canal. Se não se cadastrou Exatamente. Ainda. E, assim, Carlos, às vezes algumas pessoas me acham no LinkedIn e falam assim, você podia dar uma palestra de um assunto tal? Você não sabe? Vai com medo mesmo. Vai, porque você vai aprender a como fazer, você vai aprender... De livro, exato. Mas, assim, comigo funcionou muito bem isso, porque se eu ficar esperando, a gente tem que olhar para nossa organização e pensar assim, às vezes você ficar esperando que alguém vai chegar perto de você, vai te desenvolver, vai te mostrar o caminho e tal, você pode ficar frustrado. Uhum. Então... faça seu autodesenvolvimento e comece a pensar onde que eu posso buscar informações. E eu acho que essa mentalidade de, eu vou buscar ajuda, eu tenho uma demanda, eu vou lá no LinkedIn, não conheço ninguém, eu vou perguntar para uma pessoa da empresa, demonstra também a sua abertura para receber esses contatos também. É a questão do equilíbrio do dar e receber, do ajudar e ser ajudado. E eu acho que essa é a comunidade de TD ela é muito... Tem muito isso. Se ajuda muito, porque sabe que o resultado é o desenvolvimento das pessoas, é a educação. Que, aliás, quem quiser se conectar com você, como é que eles te encontram? Karen Louise Rodrigues, lá no meu LinkedIn, no meu Insta, que é o... Vamos agora lá no Insta. No Insta tá Karen Louise Rodrigues. Eu troquei o meu Insta, então vamos... O pessoal te encontra lá. Bom, você sabe que o papo já passou, né? Quase 30 e poucos minutos, voou.
quase 40. E vamos pro nosso momento Toma e Devolve? Agora Ai, meu é a hora da Vai mandar uma verdade. palavra aí, Igor? Desenvolvimento. Crescimento. Educação. Propósito. Protagonismo. Protagonismo. Foco. Tanque cheio. Conhecimento. Muito bom. Coragem. Coragem. Ousadia. Sim, sim. Recado final. O recado final, Carlos. Primeiro, queria agradecer a vocês, né, por me permitir estar aqui, batendo esse papo com vocês. E deixar aqui um recado para a turma da área de T&D, que é buscar o tempo todo esse conhecimento, participar de eventos, viajar, não esperar da empresa, né, fazer com que faça a construção da sua carreira, ver quais são as soluções novas que estão por aí. Eu acho que o benchmark que eu falei aqui, ele é muito, muito importante, porque eu acho que a gente cresce muito e a gente sai um pouco da nossa bolha, que a gente vê outras formas de fazer, outras formas de controlar, vê outros tipos de indicadores, principalmente indicadores, assim, do negócio. Como é que eu vou atrelar esse indicador do negócio à minha área de educação corporativa e não ficar presa sempre àqueles velhos indicadores que são importantes, mas que às vezes a alta liderança não foca, né? E uma coisa que eu falo muito com a minha equipe é assim, vamos trabalhar para o cliente. E não vamos fazer isso porque na empresa as pessoas vão gostar. Eu acho que se você faz para o seu cliente, as coisas vão ecoar e vão voltar para você, sabe? Então eu penso dessa forma. Isso aí, muito legal enxergar Sensacional. como lidar com os desafios, que são vários, né? São muitos, mas E vão mudando ao longo possível. dos dias, né? Vão vindo desafios novos, resolve um, aparecem outros. Exatamente. E essa é Essa é a nossa dinâmica, né? dinâmica no E T&D. o desafio é o que torna a nossa história interessante, né? Com Maior certeza. o desejo, maior o desafio. E a gente aprende, porque... Por isso a gente tem que aprender sempre, né? Exatamente. Porque, assim, a nossa área é uma troca. Eu tô desenvolvendo, mas para eu desenvolver, eu preciso todo dia estar ali buscando uma fonte para que eu consiga jorrar. Muito bom. Né? Isso aí. Obrigado, Karen. Eu Muito que legal te agradeço. receber aqui. Valeu pela Que parceria. agradeço. Muito Valeu, obrigada, Igor. Igor. Mais um Obrigada, episódio. Carlos. Mais um episódio, valeu, obrigado pelo papo sensacional. Conhecer um pouco desse universo do T&D no mundo dos combustíveis. Isso. Né? É isso aí. Então, mas que isso serve de referência para muitas outras organizações. Exatamente. E acho que esse benchmarking de outras áreas de empresa, que você consegue ver um jeito diferente de fazer uma coisa que vai funcionar para você. Então, acho que esse é o benchmarking que serve para você aí que está assistindo do outro lado. E seguimos aqui no nosso Aí, Fala T&D. seguimos. Vamos lá, vamos rumo aos 100 episódios, né? Com Ainda falta certeza. um pouquinho, mas a gente chega lá. Bacana. É isso aí. Valeu, obrigado. Karen. Valeu, Igor. obrigada, Um abraço, gente. até mais, Até gente. mais. Valeu, Tchau.